Boa noite, pessoal. Estamos começando a primeira mini reunião do Fórum de Design. Essa tem o foco de construir nosso estatuto colaborativamente. Esse é um dos encaminhamentos da segunda reunião do Fórum. E hoje a gente tem a Bruna Leão ajudando a gente, então ela vai apresentar um pouco sobre como é que vai funcionar essa construção do estatuto, como é que funcionaria, qual a diferença entre sindicato e associação, essas coisas. E aí eu vou passar a palavra para a Bruna agora, que vai apresentar para a gente. Oi, gente, meu nome é Bruna Leão. Na última reunião eu mencionei que eu costumava advogar, então eu fiquei encarregada de fazer uma apresentação, uma pequena apresentação hoje, sobre algumas questões jurídicas que foram discutidas nesse último encontro, né? E uma das questões mais importantes que a gente discutiu, que ficou em aberto de decidir, é se o fórum vai ser uma associação ou um sindicato. E essa forma de organização, né, decidir essa forma de organização vai ser muito importante para a gente conseguir preparar um terreno e, a partir daí, ir construindo o que vai ser a organização daqui para frente. Então, eu prometo não me alongar muito para não ficar uma apresentação muito maçante. E o que eu vou dizer aqui também hoje, obviamente que não vai exaurir toda a questão, a gente vai precisar ainda pesquisar bastante, aprender mais coisas antes de tomar uma decisão, mas eu acredito que vai ser um bom ponto de partida. Queria começar pelos tópicos. Está compartilhando, né? A tela, tá. Está compartilhando em tela cheia, certo? Sim. Os tópicos que vão ser a diferença entre associação e sindicato, com os processos de constituição, que eu vou falar um pouquinho como que é a burocracia para fazer uma associação e um sindicato. Eu trouxe alguns exemplos e um apanhado final com os desafios que eu acho que a gente vai precisar pensar daqui para frente. Então, primeiramente, qual a diferença entre fórum, associação e o que é um sindicato? Basicamente, são todos muito parecidos. Eu fiz esse meme justamente porque são todas formas de associação. Então, entre associação e fórum, que o nome realmente não tem, eu não achei diferença nenhuma, assim. Só que o fórum é uma associação civil, que resolveram nomear de fórum. Agora, entre sindicato e associação, existem algumas diferenças, né? Mas, que a gente vai ver daqui a pouco, mas, basicamente, o sindicato também é uma forma de associação. E qual é a diferença? A associação é uma organização sem... Toda associação, né, é um grupo de pessoas que se reúnem por um objetivo em comum. Por exemplo, uma ONG é uma associação que tem um objetivo social. Uma associação de moradores se une com o objetivo de defender o interesse daquele grupo, por aí vai. A associação, no geral, é uma organização de pessoas que em prol de um objetivo, um sindicato também. Só que o sindicato, o objetivo, ele tem que ser necessariamente a defesa de um grupo de pessoas de uma categoria profissional. Então, isso faz parte da essência da associação do sindicato, né? Então, o objetivo principal de uma associação que também se une em torno assim, de pessoas com profissões em comum, como seria o nosso, seria dar valorização para o profissional. E o sindicato é realmente a organização da categoria. No final, eu coloquei alguns exemplos de associação de designers e outras associações profissionais para a gente ver na prática como é que funciona essa diferença. Só que, como eu disse antes, é que o objetivo do sindicato ele realmente é de defender a classe e ele tem um funcionamento específico para isso. Tá. Na prática, então, mais ou menos, um exemplo assim, das atuações, né? A associação ela promove diversos projetos para a categoria e os sindicatos eles podem ter uma atuação mais incisiva em questões trabalhistas. Por exemplo, é o sindicato que ele vai negociar com a entidade representativa patronal, exigindo melhores condições de trabalho, negociar os termos de uma greve, por exemplo. Também é o sindicato que vai poder fazer
a negociação de algo que a gente chama de acordo coletivo de trabalho, as convenções coletivas de trabalho. Isso são acordos que falam sobre condições de trabalho, salário, horário, direitos e deveres, que valem para além da CLT. E essa é a principal diferença, porque isso realmente só o sindicato pode fazer. Por exemplo, recentemente a gente teve a paralisação dos motoristas de ônibus aqui no Rio. Então, é o sindicato que vai lá negociar os termos da paralisação, aí os patrões entram na justiça para impugnar a greve, é o sindicato que vai lá contestar isso. Enfim, é o sindicato que faz essa mediação entre os trabalhadores e os patrões, ou ele mesmo une em convenção, né, os trabalhadores para chegar a esse tipo de acordo e tal com os patrões. Por isso, a principal diferença entre associação e sindicato também, uma das principais, é que a associação ela representa os associados e o sindicato ele representa toda a categoria profissional. Então, quando o sindicato ele atua numa questão, né, ele atua em prol de todo mundo, mesmo para quem não é sindicalizado. E o que pode ser bom ou ruim, né? É uma responsabilidade tremenda. Só que não é só isso, porque as coisas elas também entram num ponto muito em comum, porque as associações elas também podem defender interesses profissionais e os sindicatos também podem realizar aquelas funções que eu falei que seriam mais da associação. Quando, por exemplo, as associações defendem algumas ações judiciais, isso acaba refletindo em toda a categoria, não apenas daqueles associados. Por exemplo, a gente tem a ABRAGE, que é a Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo, que eu trouxe também outro exemplo, no final da apresentação. A ABRAGE ela pode entrar com uma ação em um caso, por exemplo, envolvendo a liberdade de expressão de jornalista. Não precisa ser um associado dele, sabe? Basta assim, que o tema, o fato, o acontecimento, seja interesse da associação. E isso reflete também em toda a categoria, porque quando você defende esse direito de um jornalista, você está falando, na verdade, dos direitos de todos, né? É o caso também, por exemplo, de associações de direitos humanos, que vai defender uma vítima de direitos humanos. Não precisa ser um associado, mas o caso tem direta correlação com os objetivos da organização. Por isso, interessa para a organização fazer alguma coisa nesse sentido, né? E os sindicatos também podem desenvolver projetos de valorização profissional. Tem vários exemplos disso, e os sindicatos também fazem bastante isso, né? Organizar palestra, fazer evento e tudo mais. A diferença primordial mesmo é que as associações não participam de acordos coletivos e convenções coletivas de trabalho. Mas aí, um pouquinho, assim, do processo de como é que faz para criar uma associação, um sindicato. Será que é muito trabalhoso? É um pouquinho, mas, assim, não é uma coisa impossível, não. Eu fiz aqui uma linha do tempo, porque como são formas de associação, eles seguem praticamente o mesmo ritual, assim. Só no final que existe uma diferença para o sindicato. Vou explicar um pouquinho cada um dessas etapas aqui. Primeiro, tem a convocação, né, para uma Assembleia Constituinte, que é basicamente um texto que você convoca as pessoas para participar da Assembleia. Tem algumas regras, tipo assim, tem que ter no mínimo 3 dias entre a convocação e a reunião da Assembleia, tem que dizer qual vai ser o meio de convocação, tipo, vai ser um cartaz fixado na sede, vai ser por e-mail, vai ser por sei lá o quê, tem que cumprir alguns de uns requisitos, assim, básicos. Essa convocação, é para a Assembleia, que é uma Assembleia que vai se fazer uma ata e se aprovar o estatuto. E isso tudo tem que ser documentado para ir depois no processo, sabe? Que você entra no cartório. Então, todo mundo vai se reunir na Assembleia para aprovar o estatuto. Então, gente, tipo, o estatuto ele vai ser conversado, discutido, analisado, votado muitas vezes, em várias reuniões, como essa que a gente está fazendo aqui. Só que essa é a oficial de constituição da organização. Essa que vai ter ata, que a gente vai precisar fazer, imprimir, assinar, reconhecer a assinatura em cartório.
e tudo mais. E essa ata vai ter escrito quem está presidindo a reunião, quem está redigindo a ata, o motivo da reunião, né, que é a constituição da organização e aprovação do estatuto, a definição da sede da organização, quem vai fazer o que na organização, quem vai ser o conselho diretor, quem vai ser o conselho fiscal, por qual período que vai ser e tal. E isso todo mundo assina e tal, e vai para a documentação. Depois você paga uma guia. Eu não sei se é diferente o preço para sindicato, para associação, é em torno de uns 600 até 900 reais, eu não sei, porque quando eu fiz faz um tempo e pode ter mudado. Cartório também é uma coisa muito aleatória. O cartório ele analisa toda a documentação, se tiver algo errado, ele até devolve, dá para corrigir, e depois de tudo certo, eles dão documentos para a gente emitir o SNPJ. Para ir atrás do CNPJ são outros 500, isso é um processo que é já com a Receita Federal, e depois que tiver o CNPJ certinho, a associação já está fechada, só para caso do sindicato é que precisa ter um registro a mais, que é um registro no Cadastro Nacional das Entidades Sindicais, e eu sei que você faz isso pela internet, e eles vão avaliar se tem outro sindicato aqui, não pode ter mais um sindicato, então tem por exemplo, a gente está se propondo a ser uma organização estadual, então não pode ter outra organização estadual, outro sindicato estadual de designers, entendeu? Eles conferem isso. E eu tentei até procurar para ver se já tinha algum sindicato de designers, e eu não achei. Eu fiz uma pesquisa tipo Google, entrei no site do Ministério do Trabalho e tudo isso, só que era tudo meio. Eu não achei assim certinho onde consegue ver isso, não. Provavelmente isso é público e a gente tem como ter acesso, só que eu não achei. Uma busca rápida, assim, provavelmente tem que pesquisar mais como faria para achar. Tipo, de conhecido, assim, eu não sei, de repente vocês podem até falar se vocês conhecem algum sindicato de design ou aqui ou no Brasil, mas seria importante, né, saber. Ai, gente, esqueci o que eu ia falar agora. Mas a questão é que, tipo assim, pode não ser conhecido, mas pode ter alguém que já entrou com esse processo, e mesmo que não tenha continuado, sabe? Sei lá, assim, 2001, alguém entrou com essa documentação toda, registrou um cartório e mesmo assim largou, sabe? O sindicato de mão. E, de repente, a gente não conhece, mas tem lá. Eles vão procurar, assim. Então, a gente não vai conseguir fazer, se for um sindicato mesmo que a gente vai montar, a gente não vai conseguir fazer. Só que pouparia um trabalho enorme, né? Se a gente já soubesse de antemão se tem ou não. Mas tem como, sabe, desfazer um sindicato inativo que... Tem. Quando você faz o estatuto, você fala quais são as formas de dissolução já. Eu não sei, tipo, se tem um sindicato inativo, como faria para ou agitar, né? Bora lá, gente, vamos colar nesse sindicato aí, ou fazer outro, assim, sabe? Tipo, substituir. De repente tem algum jeito, mas eu não sei, não. E eu resolvi trazer os exemplos, e já estou quase no final, de associações e de um sindicato, porque eu acho que vai ser mais legal para a gente ver na prática. A intenção dos exemplos é a gente ver, assim, eu vou falar um pouquinho do que eles fazem, e para vocês verem assim, nossa, é isso que realmente eu tô pensando, que eu pensei para o fórum de design, ou não, gente, nada a ver. A primeira associação que eu comentei foi a Abrage. E eu achei interessante que eu olhei no site deles, como eles surgiram, eu achei até meio parecido com aqui, né? Eles se reuniram, né? E eles queriam, assim, não sabia por que não tinha ainda uma instituição formada e mantida por jornalista, independente, voltada para a troca de informações, para a formação profissional, para aprofundamento do conhecimento e tal. Eles resolveram criar isso.
o objetivo deles é o aprimoramento profissional do jornalista, difusão dos conceitos, técnicas de reportagem, defesa do direito de acesso a informações públicas, defesa da liberdade de expressão. Só um momentinho, gente, que eu fiz uma anotação das coisas que eu ia falar, agora eu me perdi. Eu coloquei a Abrad, eu sei que não tem nada a ver com design, mas é porque é uma organização bastante atuante, eu acho que é bastante referência, eles fazem muita coisa, e eu acho interessante até montar uns cases de organização, assim, para a gente se espelhar, meio que como meta. Ai, meu Deus. E chamar para conversar e tal, alguma coisa desse tipo. Uma coisa que eu achei também interessante, que, tipo, eles não são uma associação só de jornalistas, eles são uma associação de um jornalista investigativo. Isso me lembrou bastante também uma coisa que a gente discutiu na última reunião, né, sobre quem seriam os designers. Então, aqui eles especificaram bastante a atuação, né, dos profissionais que eles representam. E nos objetivos estão os principais valores que eles defendem, a gente vê como está super relacionado com essa questão das atuações, né? Que eu listei aqui são as coisas que eles. Algumas das coisas que eles mais fazem, assim. Fazem curso, treinamento, eles articularam um fórum com várias outras organizações, elaboraram um manual de jornalismo, eles oferecem aconselhamento jurídico, eles lançaram relatório, algumas coisas assim, bem parecidas com o mapeamento, né, também, que o fórum faz. Uma curiosidade é que, tipo, quem pode se associar na Bragem é todo jornalista ou estudante de jornalismo, diplomado ou não. Para você se associar, você precisa entregar um documento provando se é jornalista, eles não especificam que tipo de documento é esse. Para se associar, custa R$ 220 ao ano, para estudante é 110. Mas eles têm outras formas de captação de recursos, como doações, vendas de cursos, patrocínio e projetos, que fica entre aspas, que eu não sei que tipo de projetos é esse. E eu sei disso porque eles têm uma área de transparência super completa no site, tipo, muito completa mesmo, com gráfico, com tudo, que detalha, assim, tudo de onde eles tiraram dinheiro. E lá dá para ver que, tipo assim, por exemplo, o que eles recebem com associados é bem pouco comparado com o resto, assim, que, tipo, sei lá, 40 mil que eles recebem por ano com associado, e o resto chega quase a 2 milhões de reais. É tudo somado, né? A próxima que eu peguei foi a ADGRAF. A ADGRAF é a Associação de Design de Gráficos do Distrito Federal. Não sei se vocês já ouviram falar. Eu achei importante trazer, porque também é uma associação de design, né? Obviamente. E eles também são uma associação estadual. Ela é a única associação estadual que eu já conhecia antes de conhecer aqui o fórum, porque eles fazem uma tabela de referencial de valores, que eles listam, tipo, várias atividades, tabelam um preço mínimo, que eu achei super útil para precificar, né, serviço. O site deles também é bem completo, dá para ver o estatuto deles e tudo mais. Então, se a gente, por exemplo, decidir ser uma associação mesmo, isso já é tipo uma super mão na roda, porque eles têm um estatuto já aprovado, então seguir mais ou menos aquilo seria mais, com certeza, mais rápido para um cartório daqui aprovar, por exemplo. E a título eu coloquei aqui, por exemplo, que os objetivos deles e as atuações, obviamente, que nem eu falei, eles não podem fazer convenção e acordo coletivo de trabalho, mas eles têm uma atuação também bastante política, eles fazem essas atuações junto ao poder público, ao poder legislativo, eles além de fazer essa comunicação com os políticos mesmo, eles também publicam no site o tempo todo deles, assim, sei lá quando vai ter reunião para a gente decidir a regulamentação da profissão, pela lei sei lá o quê, eles chamam as pessoas a participarem, participam de manifestações, se mobilizam nesse sentido. Então, aí eles também fazem aquelas questões de eventos e tudo mais, eles têm uma atuação que eu achei interessante, que eles fazem. É tipo. Será que eu coloquei aqui?
Não coloquei. Eles fazem tipo uma exposição com designers do estado, assim, também, para promover o trabalho das pessoas. Enfim, todas essas coisas que eu coloquei ali, eles também dão alguns tipos de assistência. Aí, se você é associado, você tem alguns benefícios, tipo desconto em mensalidade de curso, cupom, sei lá o que, essas coisas assim. Não, eu coloquei aqui, prover à disposição, concurso de cartaz, essas coisas que também são bem coisas de associação mesmo, né? O que para associar, eles cobram R$ 180 e 80 de quem é estudante. E o estatuto dele lista algumas formas de associação que são bem diferentes. Por exemplo, tem um associado estudante, que você comprova que você é aluno regular, e o estudante não pode votar, nem ser votado nas escolhas da diretoria. Um associado com diploma, que você envia seu diploma. Tem um tipo de associado que é sem diploma, que você precisa comprovar sua experiência profissional de no mínimo 5 anos, e quem analisa isso é um conselho consultivo da DEGRAF, para te aprovar ou não, e um associado que é professor, que você comprova que você é professor da área de design e tal, e você pode se associar. Então, basicamente, eles decidiram quem é designer a partir disso, o que eu achei meio nada a ver, assim. Mas não estou aqui para dar minha opinião. Eles não têm uma área de transparência no site, então eu não consegui ver como é que a captação de recursos dele, para além quantos associados tem, ou algo desse tipo, nem os gastos, se tem muito gasto, alguma coisa assim. O que eu vejo da Degraf é que eles abrem bastante cursos, assim, né? Pelo menos no Instagram deles, eles abrem, tipo, vários cursos de design, de embalagem, essas coisas. Então, talvez também seja daí que eles tirem uma parte do Com dinheiro. certeza, com certeza. Eu até ia comentar isso mais pro final, mas, assim, um lado bom de uma associação de design é que, tipo, a gente consegue oferecer muito curso. E tem muita gente que paga, né, cara? Então, o que mais tem a gente oferecendo curso, assim, e isso dá para levantar Ai, meu Deus, cadê? Dá para levantar recursos bastante bem com isso, né? A última que eu trouxe é de um sindicato. E eu peguei o Sindicato dos Atores de São Paulo, porque o Rio não tinha muita informação. É o Sindicato dos Artistas e Técnicos em Espetáculos e Diversões do Estado de São Paulo. Tirei alguns objetivos do estatuto deles, e eu retirei exatamente o que mais são diferentes das associações, para mostrar a diferença mais do caráter sindical. Porque, por exemplo, a defesa e a representação legal da categoria, a representação de defesa dos interesses nos órgãos coletivos de fluxos individuais homogêneos da categoria, estabelecer as negociações coletivas, tudo mais. Ai, gente, erro de português, pelo amor de Deus. Atuar como órgão técnico consultivo, isso a DEGRAF faz até. E as atuações, relações de acordos coletivos de trabalho, no site deles até colocam alguns acordos que eles realizaram lá. Eles fazem aquele processo de registro profissional da categoria, né? Tipo, você tem que ser um ator registrado, e eles oferecem atendimento jurídico de graça para quem é associado. Mas até algumas, por exemplo, a Brad também oferece atendimento jurídico, mas em algumas situações específicas, assim, nada, tirando o acordo e as convenções, o resto, assim, meio que se misturam, assim, bastante, assim. Os acordos e as convenções são... Eu já expliquei, né, mais ou menos isso. Vocês têm alguma dúvida? Convenções seriam tipo congressos, basicamente. As convenções seriam com acordo, é quando é com um grupo de trabalhadores só, tipo os atores da Globo. Aí, ou então, sei lá, os funcionários da Globo estão reclamando de sei lá o quê, aí vai lá, aciona um sindicato para ir negociar. Aí eles vão fazer um acordo que é com a Globo, resolvendo aquele problema que a gente tem lá.
A convenção, não. A convenção onde, tipo assim, todos os atores de novela, ou todos os trabalhadores de som vão passar a receber um piso salarial de um reajuste de 25%, sabe? Aí vai valer para todo mundo. Essa é a principal diferença, assim. Uhum. E no final de desafio, o que eu ia falar mais, assim, eu tinha preparado até algumas coisas assim para falar que eu acho até melhor pensar só daqui para frente, porque eu apresentei meio assim, em termos gerais, que é uma associação, um sindicato, a gente vai precisar debater bastante ainda, né? Mas eu acho que isso ajuda a pensar que tipo de organização a gente quer construir aqui, né? E eu acho que a apresentação, tomara que tenha servido, né, para a gente visualizar mais ou menos o que a gente está querendo com o projeto e a partir daí colocar as coisas em prática. Por exemplo, independentemente do que a gente escolher, a gente vai precisar de recursos. Como é que isso vai se dar? Vai ser um financiamento coletivo, doação? Isso precisa ser planejado também desde já, né? Porque, por exemplo, a gente está aqui organizando para montar tudo sei lá, vai que a gente decide, não, vamos fazer uma associação, vamos registrar isso daqui a um ano. Para fazer isso, como é que a gente vai levantar os fundos, né? Porque mesmo se a gente for fazer um financiamento, pedir dinheiro para as pessoas, para os associados, a gente não chega só e pede dinheiro. Tem toda uma construção, né, por trás disso e tal, para quando chegar na hora que a gente precisa, as pessoas queiram dar o dinheiro para a gente. E eu acho que é mais ou menos pensar, né, forma de captação de recursos, estratégia para as pessoas conhecerem mais o que a gente está fazendo aqui, né, e se juntarem para construir tudo isso. Pode ser já planejado desde agora. Eu acho que é mais ou menos isso que a gente vai estar fazendo, né? É... Eu queria perguntar uma coisa, não sei se você vai saber responder muito bem, assim. Eu também, você falou sobre associação e fórum, tipo, ser meio, não ter muita diferença, né? E aí eu tinha visto sobre fórum de cultura, e aí eu não sei se é uma definição que eles criaram aqui no Rio, assim, porque eu tinha visto sobre o Fórum de Cultura do Rio. Mas que a questão do fórum é porque ele envolvia muito questão de, tipo, pessoas participação civil na construção dele. Então, tipo, você faz os fóruns abertos e aí você pode ter a participação civil lá. Então, acontece isso, tipo, nos fóruns daqui, de teatro, de cultura no geral. E aí eu queria entender, só tipo, para associado. a associação é só para associado? Não, os fóruns que eu tipo vi e olhei o estatuto eram todas associação civil. Uhum. O que eu tinha visto de fórum, tipo tipo o da Brage, a Brage fez um fórum que era tipo assim, uma reunião de associações, entendeu? E todos os fóruns que eu vi era tipo assim, associação civil que se denomina fórum. Eu não sei se de repente tem essa diferença, assim. Pode ser, mas Pode ser que seja uma diferença que foi meio que criada dentro da área de cultura, talvez, eu não sei. pode ser. A gente pode dar uma pesquisada nisso também, pedir para a Paloma ver com a galera de cultura que ela tem contato, assim, para ver. Eu queria também entender sobre se o fórum, se a gente continuar enquanto fórum por agora, se ele precisa ter um pagamento, um registro, alguma coisa assim. Não. A Não. gente pode continuar fazendo o que a gente for fazer. Isso seria, tipo assim, uma forma de regulamentação. Seria bom, tipo assim, já começar a pensar em termos assim, como organização, porque a gente acaba adiantando as coisas que vão precisar ir para o estatuto. É exatamente isso. Tipo, qual é a sede? Isso vai ter que um dia ser pensado, sabe? Quem são as pessoas que entram aqui? Quais são as formas de associação que a gente vai? Como é que vai funcionar os debates aqui? Porque a gente decide quórum, sei lá o quê, como é que vão ser as votações? Isso tudo é uma coisa assim que vai no estatuto e é bom ter, porque isso estrutura, isso as pessoas podem ver, depois a gente não volta atrás, fica bagunçado, as pessoas sabem meio que delimita, sabe, as regras de como vai ser. Não, já foi decidido que, tipo assim, vai ser assim, votou, partiu para frente, porque senão, às vezes, fica num debate eterno as coisas sem sair do lugar, sabe? Alguém reclama, mas eu não
não era para ser assim, sei lá o quê, e meio que quando isso já está decidido, né, escrito, assim, quando tem isso, eu acho que fica muito mais fácil, assim, de fazer montar uma organização. Eu acho que é importante ter o CNPJ, eu acho que isso passa muita credibilidade, eu acho que isso, às vezes, é importante, até porque vocês começaram querendo fazer essa representação em coisas políticas, assim, né? Representar um grupo de pessoas. Às vezes não precisa de ter nada assim muito legalizado, mas às vezes precisa, sabe? Tipo, você não é. Passa credibilidade, né? Você é uma coisa mais registrada. Se a gente for captar recurso, por exemplo, aí sim que vai precisar de alguma coisa desse tipo, porque e aí, como é que a gente vai lidar com o dinheiro? Sabe? Vai estar na tua conta, junto com a tua, sabe, com teu dinheiro, entendeu? Aí, a partir disso, também fica mais fácil de, de organizar. Por exemplo, participar de edital. Edital precisa, na imensa maioria das vezes, precisa ter CNPJ para participar, né? Precisa ter algum tipo de registro. Isso seria uma mão na roda. O mapeamento, por exemplo, que estão fazendo design, isso seria algo que seria super passivo de se inscrever em um edital e conseguir arrecadar, pelo edital, né, arrecadar dinheiro para fazer, por exemplo, sabe? Pensar em umas ações desse tipo. Eu tinha uma pergunta também. Como é que eu coloco? Tipo, assim, enquanto associação e sindicato, quais são as demandas, as cobranças que podem ser feitas pelo poder público, assim? Importa se for uma associação ou um sindicato, por exemplo, sei lá, Importa em termos assim de negociação. Tipo, mas assim, não seria, acho que não, por exemplo, os garis estão em greve agora. Quem vai com paz negociar vai ser alguém do sindicato, entendeu? Mas se não for algo público assim, não tem, porque a nossa. Mas assim, esse tipo de negociação só o sindicato vai fazer. Se a gente fizer um sindicato. O que eu estou pensando agora, por exemplo, é que eu estava vendo concurso público. Não tem concurso público para designer desde não sei quando, sabe? E aí teria como, por exemplo, um sindicato sei lá, cobrar do Estado, da Prefeitura, dos municípios de abrirem concurso para as áreas de design, não só. Eu acho que cobrar, qualquer pessoa pode cobrar. Se for cobrar, assim, pressão, essas coisas assim, os dois podem fazer. Se for alguma coisa jurídica, por exemplo, entrar contra o Estado, sei lá o quê, eu acho, tipo assim, teoricamente qualquer pessoa pode, né? Mas assim, de repente o sindicato pode fazer mais do que uma associação qualquer, assim, não sei. Mas também não sei, seria bom ouvir alguém que, tipo, é mais especializado em alguma coisa, em direito coletivo do trabalho, que a gente chama, né? Porque tiraria mais essas dúvidas mais específicas. Mas eu acho bom, assim, ter, sabe? Porque depois daqui a gente é capaz de até se tiver alguém, chamar alguém para falar isso, a gente tem umas dúvidas mais direcionadas, né? Do que simplesmente. E aí, o que é? Como é? Acho que seria bom chamar gente que é de sindicato para a gente saber como é que é como é que é assim o dia a dia. Eu sei que, por exemplo, o custo do sindicato vai ter que ter como um advogado, cara. A associação não precisa assim necessariamente dar nenhuma serviço jurídico, mas sindicato vai ter que ter. Isso coloca aí custo a mais. Também rola de fazer primeiro uma associação e depois transformar a associação em sindicato. Uhum. E é isso, gente, da apresentação é isso. Só vou colocar o slidezinho final aqui com os meus últimos memes.
Ai, Bruna, muito obrigada, cara, que esclareceu muita coisa, de verdade. Então, ontem eu andei conversando com o João, né? Porque ele queria estar aqui, mas ele não pôde. Aí a gente tocou uma ideia. E aí eu queria tirar algumas dúvidas com você, mas também a gente tinha que começar a pensar algumas coisas que, bom, primeiro tem que ter muito bem definido, né, no estatuto, o que o fórum, ou o que a associação, ou o que o sindicato considera design e os cargos e atuações dentro disso, né? Então, Inclusive, no sindicato, isso tem que ser até mais explicado. Porque, tipo, isso do sindicato pode ser, tipo assim, profissões conexas, sei lá o quê. Que nem a gente viu, tipo, por exemplo, do sindicato dos atores. São atores, técnicos, sei lá o quê. Só que eles também analisam se não tem, se tem realmente a ver, sabe? Nossa, se a gente tem essa dúvida, imagina como é que vai ser esse povo analisar isso. Eu acho que, de repente, tem que estar mais mastigado, assim, também, para a gente conseguir colocar certinho, porque se, por exemplo, a gente vai formar um sindicato, cara, a gente provavelmente vai ser o primeiro sindicato do Rio, assim, sabe? Então, assim, se vier a demanda de alguns trabalhadores, isso tem que estar muito especificado que esses vão fazer parte da nossa demanda, esses não vão fazer parte da demanda, isso a gente atende, isso já não atende, porque, assim, não vai dar para, ainda mais assim no começo, ajudar todo mundo, né? Fazer tudo. Então, é importante analisar isso. Mas, no caso da associação, nem sempre. Por exemplo, o Estatuto da Aregraf é aquilo. Estudante, você é um diploma em design, ou trabalhador, você tem que ter um portfólio. Eles não mencionam, assim, área, tipo, nada do tipo. Mas não é Mas eu design acho... gráfico, não? Ah, de gráfico? Pois design gráfico, só que também não especificam muita coisa, não. Eles são design gráfico no nome, mas no estatuto não diz nada, tipo assim, são designers gráficos, sei lá o quê. Não tem nada disso muito especificado lá, não. Entendi. Estatuto de associação, normalmente, assim, não é muito difícil, assim, é bem... O que a gente tem alguns requisitos, tipo, por lei, o que tem que ter, mas, no geral, a gente que decide o que a gente vai colocar lá. Assim, o que eu vejo de vantagens dentro de sindicato é a questão de representação jurídica gratuita, pode ou não ter também, se não me engano, algum plano de providência, né, de aposentadoria, não é isso? Eu não sei, provavelmente. Então, assim, para autônomos, por exemplo, isso é extremamente vantajoso, né? Outra coisa que eu queria perguntar aqui, aí a gente também vai ter que debater amplamente, né, qual é o público-alvo desse fórum? Que também debati com o João, né, porque, assim, na última reunião falaram bastante de ser uma galera mais da turma acadêmica, só que o fórum em si, ele surgiu a partir de uma demanda, um vácuo, né, de poder, entre aspas, e representação de design dentro do Estado, vindo também da demanda externa do Estado, né, com o Fórum de Economia Criativa. Então, a gente teria que pensar se vai ser uma iniciativa, uma movimentação para reivindicar os direitos mesmo, né, de designers e incentivar políticas públicas e afins, ou se vai ser outra coisa, assim, se vai ser só mais um lugar de debate. Eu, pessoalmente, eu sinto falta de direitos, sabe? E de Pois é. ter um apoio. Mas, Então, assim, isso que eu fiquei na dúvida. Essa questão de conseguir direito, sei lá, o que a associação também pode fazer bastante.
A única diferença é que não pode é acordo e convenção coletiva, assim. E a gente também não tem uma profissão regulamentada, então também, assim, fica nisso, né? Mas, ao mesmo tempo, existe um impacto muito grande de fazer um sindicato, né? De ser um sindicato. Eu acho que isso conta muito. A associação já tem alguns, assim. O sindicato seria algo mais inédito, né? Uhum. Mas, ao mesmo tempo, eu acho mais complicado de fazer. Assim, a ADG é uma associação, e agora eu acho que ela não tem uma movimentação política mais tão forte, mas eu lembro que na época que ela entrou, ela era um pouco mais ativa, assim, pelo menos na minha cabeça de calor. Ela tinha uma atuação um pouco maior, assim, e quando tem alguma. Ela estava atuando em relação à lei, né, de regulamentação, e quando teve aquela tentativa de regulamentação pelo. A pessoa que eu não vou falar o nome, pelo aquele outro deputado da última vez, ela se levantou contra, fez pronunciamento, essas coisas, assim. Então, ela é uma associação, mas ela ainda tem alguma força política, uma tentativa de força política. A Abrage, que eu mencionei também, eles fizeram uma movimentação, aquele termo de regulatório da internet, sei lá o quê, foram bem consultados, sei lá o quê. Então, tipo assim, isso pode, com certeza rola, assim, com várias associações. Quando tem, tipo assim, processo no STF, está discutindo, por exemplo, aborto, vai discutir um monte de associação participa. Vai ser ouvida pelo STF, assim, sabe? Então, se fosse alguma coisa assim relativa ao design, com certeza poderia ser também uma associação, não basta ser um sindicato. Mas o sindicato define essas coisas, o piso salarial, faz convenção, mais umas coisas mais assim, né? Assembleia para decidir isso. Eu descobri, porque eu tenho um amigo de família que é advogado trabalhista, de direitos trabalhistas. Eu descobri que tem como impor não, pedir ou enfim, decretar um piso salarial em âmbito estadual. Né? Então, não sei. Pode ser um caminho futuro, mas eu acho que a gente podia também, antes de fazer até estatuto, fazer um manifesto, né? E fechar muito bem os princípios e valores e objetivos. Exatamente. Né? Para. Que é definir uma meta. Sim. Que é definir uma meta, que isso vai ser o planejamento. Que é definir uma meta e depois se desdobrar nas coisinhas menores que vai precisar até ali. Uhum. Eu fico muito pensando também sobre, tipo, para que área exatamente, tipo, se faz sentido a gente continuar tão amplo assim. Ao mesmo tempo, eu não queria restringir, até porque eu sinto que até se restringir, muitos de nós mesmos da organização têm áreas de atuação diferentes, então já complicaria um pouco. Como é que a gente restringiria, assim. E aí eu não sei também, queria a opinião da Bruna também sobre isso, assim, se a gente conseguiria fazer uma associação, se faz sentido uma associação de designer e ser uma coisa ampla, assim. Pode ser, não precisa ser amplo. A Abrage é só de jornalista investigativo. Eu não sei se eles fazem essa seleção, assim, tipo, você não é jornalista investigativo, sai daqui. Mas, assim... Aí pode ser só de designer generalista. Sim, pode ser também, só de designer. Tem, tipo, sei lá, uma quantidade de gente que precisa assinar ato, que precisa estar participando, né, de validar esse trabalho, assim, para seguir à frente. Você decide quanto que a gente vai fazer. Tipo assim, pode ser, tem reunião, você tem que avisar a reunião com, sei lá, quantos dias de antecedência, e tá valendo, você pode decidir. Tipo assim, vai ser por maioria simples, vai ser 2/3 dos membros, vai ser sei lá o quê. Eu acho que para coisa assim, importante, tipo decisão muito, sei lá o quê, poderia ser um quórum maior, assim. E o resto, tipo, ser, por exemplo, maioria simples, para decisão mais corriqueira, assim. Mas o foda é que tem que rolar também uma rotatividade, né? As pessoas, quem quiser, pode se eleger para. Por isso que a DGRAF não coloca estudante para participar,
E é por isso que eles colocam também esse critério de 5 anos, assim, que eu achei também bastante tempo, assim, né? Tipo assim, você precisa de alguém para avaliar, meio que seu portfólio, meio para você ser escolhido para participar. Eu achei meio bizarro, mas com certeza eles colocaram isso já pensando que, tipo, não queremos que uma pessoa entre aqui e, sei lá, daqui a um ano concorra e eleja e fique com a Degraf, sabe, tocando a Degraf. Na Abrage, por exemplo, você pode estar a partir de 3 meses, você já pode se candidatar e participar da Abrage, assim, no nível, né, diretoria. Mas eles têm muita gente, né? Quando é uma organização pequena, você sente mais, né? De perder, assim. Mas rola isso também. Não me soa muito eficiente ter essa coisa de analisar o portfólio. Cara, nada a ver. Nada a ver. Eu entendo por quê, né? Mas não. Fica não parecendo uma coisa meio elitista, parecendo um grupinho. Você não está fazendo uma associação para todo mundo, sabe? Está parecendo que você está fazendo uma coisa para os seus amigos, assim. Quem a gente escolhe entra, sabe? E eu tenho essa visão das associações de design atuais, que eu só conheço essa, a Degraf e a ADG. ADG? ADG Brasil, sei lá. Que por sinal, é nacional? Tem uma nacional, que eu A também. DG é. ADG, né? E as duas são só Coisa de no site design deles. gráfico. Então, a DG, eu sinto pelo menos que ela diminuiu bastante a movimentação nos últimos anos, assim. Eu vejo que ela tem feito muito, não é a exposição que eles fazem, né, mas tem aquele concurso que eles fazem, que é nacional também. Eles estão com muita atuação em relação ao catálogo da Bienal. Eles fazem sempre aquela Bienal, todo ano tem. Acho que grande parte do dinheiro, acho não, com certeza grande parte do dinheiro deles vem da venda do catálogo impresso depois. Mas é isso, assim, né? Eu não sei. Eu queria realmente conversar vou mandar mensagem direta para eles, eu acho, pelo fórum e pela minha conta, para ver se a gente consegue conversar com eles, talvez até ver se eles sabem, conseguem entender por que eles partiram para de fato ser uma associação e não um sindicato, que provavelmente lá atrás eles tiveram essa discussão, assim. Uma outra coisa que eu queria conversar também, eu tenho um conhecido que é de Brasília, eu vou ver se ele sabe qual é o nível de atuação da Adegraf, assim, porque a gente até tinha conversado disso há um tempo atrás, mas ela tem essa planilha que eu já usei várias vezes também, mas acho que a gente pode concordar que ela não bate exatamente com a realidade geral, assim, né? Então, assim, eu uso ela como uma Eu expectativa, mas também. ela muitas vezes Sim. não é a realidade. Tá ligado? Então, Por eu queria isso, entender. eu acho que se eu fosse fazer também faria muito diferente. Inclusive, tipo assim, você acabou de se formar, você já tem um nível, você já tem outro. Colocando algumas coisas assim. Então, eu queria entender se ela parte de uma realidade de Brasília, se ela parte de um sonho, uma meta de Brasília, assim, que eles colocaram alta, ou se não, ou se é uma realidade da galera que é associada à Degraf e não de todo mundo. Assim. Então, eu vou mandar mensagem para ele também. Assim. Meu sonho é poder cobrar R$100 por página diagramada. Enfim. O que eu falo? Peraí, tem mais coisa aqui. Mas, cara, você vê que esse manual deles, assim, tipo, muita gente usa. É a primeira coisa que sai no negócio do Google, sabe? Isso, mesmo quando você faz ser uma organização estadual, já tem um impacto, cara, em todo mundo, assim. Uhum. Não estou desmerecendo, não. Eu acho ótimo que a Não, sim, meta não tô deles falando que você seja. tá, não. Eu tô falando que, tipo, é um impacto bem grande, assim, né? Que dá do que a gente pode fazer, assim. Uhum. Não vai ser só também para a gente, não vai ser só aqui para o Rio, pode acabar, assim, servindo para ser geral, né? E até porque deve ter alguém que cobra. Com certeza tem pessoas que cobram aquele valor. Então, assim, acho que realmente é a meta. O que eu falo? Então, eu não sei se vocês concordam comigo, e aí eu acho que eu estava tendo as conversas de novo com o João, e a gente estava tentando entender o objetivo do fórum, né?
E aí eu fico pensando no que a Carol passou por, né, no Fórum de Economia Criativa, e o que a Paloma passa por em ser conselheira de design de uma cadeira compartilhada, é que o design acaba papando muita mosca, né, e acaba não tendo uma participação direta na construção de cidade e de estado. E aí eu vejo, tipo, sabe, acho que mês que vem vai ter qual é o nome disso? É tipo um congresso aí de inovação e sustentabilidade para encaminhar, assim, o rumo do estado do Rio de Janeiro, colocando o pessoal de 30 cidades diferentes para debater o assunto. E aí eu fico pensando, cara, o design tinha que estar ali, sabe? Porque a gente lida muito com inovação, demais. E seria fundamental um olhar desses. Só que a gente não tem uma representação política com força para poder se inserir nesses espaços e chacoalhar. Só um negócio que você só fala agora me lembrou, que você tinha perguntado, Carolina, se pode ser abrangente. Eu lembrei o sindicato dos atores, eles são super abrangentes no sentido assim que vale se você é, sei lá o que, ator, sei lá o que, diretor de som de TV, rádio, sei lá o que, qualquer meio que tipo assim, que existe agora e de qualquer tecnologia que se vai inventar no futuro, sabe? Então, assim, eles já deixam lá, assim, que, sei lá, vai que agora a TV acaba, por exemplo, surgiu um podcast, sei lá, já está incluído ali, mesmo se surgiu que é do entretenimento, mas mesmo se acabar os meios que a gente conhece hoje, surgirem outros, assim. Então rola de fazer até uns troços assim, sabe? Uhum. Que doideira, né? Uma outra dúvida que apareceu que eu pensei agora é que, tipo assim, sendo uma associação, um sindicato abrangente, a gente conseguiria, se fizesse sentido também, né? Mas dentro dessa própria associação, tipo, criar subgrupos de Com atuação. certeza. Ah, tá. Porque eu acho que isso seria importante eventualmente, assim, a gente começar Isso com uma tem. coisa mais ampla e Ah, dentro da própria associação a gente ir compartimentando em relação a, tipo, às profissões, né? Porque, assim, as questões de design gráfico com certeza não são as mesmas de design de produto. pode sim. A OAB, por exemplo, tem várias comissões que são comissão da mulher, comissão para defender interesses específicos dentro do negócio, né? Uhum. Então rola. Na associação também rola de fazer isso. O que vocês acharam melhor, assim, se fosse decidir hoje? Complicado. Eu, Mas pessoalmente, enquanto escolha pessoal, eu acho que eu não escolheria estar à frente de um sindicato nesse momento. Eu acho que eu não tenho o que é preciso para isso agora. Uhum. Principalmente tempo, assim. Eu sinto que eu acho que viria uma cobrança muito maior nesse início, assim. Então, eu acho que eu iria como uma associação e, eventualmente, a gente evoluir para um sindicato, se for que faz sentido. Uhum. Eu acho que pode valer super a pena fazer isso, sim. Porque a estrutura vai ser a mesma. No final, a única coisa que difere realmente, assim, vai ser fazer algumas mudanças no estatuto para incluir essa questão de a gente também vai ser apto a fazer acordo coletivo, sei lá o quê, e só mudar que a gente vai ser uma associação com, sei lá, assim, na finalidade sindical que eles colocam. O resto, tipo assim, de estrutura pode ser rigorosamente a mesma, assim. Uhum. E a gente, tipo assim, já vai ter toda uma estrutura, tipo, de prática mesmo já, né? Montada e preparada já para lidar com isso, né? Tipo, a Uhum. divisão, todo mundo já vai saber o que fazer, sim, a coisa já vai estar andando, sabe? Já vai estar funcionando. O que a Cecília escolheria? Quero saber.
Cara, eu escolheria sindicato, mas só justamente pela questão de ter uma rede de apoio maior, de ter, né, a questão, principalmente a questão jurídica, de ter esses benefícios, né, que talvez uma associação teria. Mas, assim, zero momento para isso, né? Não adianta a gente querer se o sindicato não teria condição, assim, de bancar, tipo, uma assistência jurídica, sabe? Sim, sim, sim. Não, tem que ter sede, tem que ver qual seria, né? Contador, tem que ter contador, que tem que ter Contador. tem que ter, dedicar a vida para isso, assim, tornar isso uma carreira, se for o caso, né? Então tem que ter uma dedicação plena que eu acho que atualmente não tem no momento. Mas ninguém sabe do futuro, né? Assim que a gente for crescendo, né, tanto em termos de organização como de participantes, eu acho que as coisas vão ficar mais claras. Mas realmente a gente precisa começar a definir algumas coisas. Também, tipo, até estruturar melhor a própria organização, o GT de organização, sabe? Tipo, ter uma pessoa que vai lidar com mídia e comunicação, outra pessoa que vai lidar com outra coisa, porque atualmente a gente. E eu entendo que todo mundo trabalha, né? Não tem, nem todo mundo tem tempo, mas eu acho que tem essa coisa de ficar perguntando, tentar, tá bom fazer isso, tá bom fazer aquilo, ter mais autogestão, acho que aceleraria mais as coisas. Mas também eu acho que para fazer isso também teria que ter mais gente, porque é muita pouca gente ainda, assim, 5 cabeças. Uhum. Eu acho que o principal agora é a gente conseguir criar um ritmo mesmo entre a gente, assim, né? Mas é isso, assim. Eu acho que a gente pode definir os próximos passos agora. A próxima reunião está marcada para dia 20... Dia 21. 21. 21. Que é Páscoa, né? Não é isso? Que é Páscoa? Tiradentes. Tiradentes. Aí, assim, a ideia era lançar até hoje, amanhã, na verdade, recebeu os últimos OKs hoje, aprovações. Não sei se vai rolar. E perguntar para o pessoal se é uma data boa, né? Porque ninguém sabia que era Tiradentes. Mas eu acho que sabe o que é? O que a gente pode tirar daqui e aí talvez levar para a próxima reunião, que é definir qual vai ser o público-alvo, definir o objetivo, os princípios e valores. Sim, missão, visão, valores. Uma coisa, quando você fala público-alvo, você fala exatamente em relação a quê? Profissionais atuantes, os designers, sei lá, acadêmicos, designers, enfim, mas a princípio eu diria que seriam designers atuantes na área. Aí já é bem amplo também. E aí também pode englobar, tipo, professores e estagiários e tal, porque eles estão atuando na área, seja numa capacidade acadêmica. Mas, mas então, definir o que é design, as áreas. Não, eu acho que isso pode ficar mais para depois, mas definir o público-alvo, os princípios e valores, o objetivo, definir algumas metas em termos de abril do ano que vem a gente quer ter uma estrutura mais fechadinha para já poder sentar e escrever o estatuto. Tipo, 1 ano de debate e desenvolvimento. Sei lá, estou jogando né, aí, mas é isso. E aí
sentar para escrever, e aí ter mais a rodada de debate sobre o estatuto, e aí vai indo. A gente tem que crescer. Eu acho que isso vai começar com essa definição da visão de valores, que é ser conhecido. A gente tem que ter uma estratégia para essas redes sociais também. Sim. É por isso que eu digo que tinha que ter uma pessoa ali cuidando disso. Mas a gente tem algumas, né? A gente está começando a tirar para os lados. Tem a nossa entrevista que vai rolar em algum momento, né? Não vai poder ser essa semana. Já estou saturada. A gente se inscreveu para dar uma roda de conversa na semana de design da UF, o Inspira Design. A Paloma está entrando em contato com o podcast. Tem que ter alguém para tirar foto, gente, para caramba. Sim. Tem que levar alguém só para tirar foto, cara. Depois disso, gente, esses registros são muito importantes, cara. Depois, assim... A gente não tem uma foto juntas, fisicamente. Mas tem que tirar. Tem que ter. Começamos na pandemia também, né? Sim, porque depois, quando você tem um site, assim, você quer mostrar as coisas que você fez, você fez, só que não tem foto. Não, mas nós estivemos lá no fórum, sei lá o quê, pega, já vai salvando, tipo, se saiu o nome de vocês, assim, no convite, na chamada, sei lá o quê, vai salvando, porque daqui a pouco a gente vai querer participar, sério mesmo, do edital, vão perguntar, e aí, qual a atuação de vocês? Aí você vai ter que colocar um portfólio, isso, sabe? Nessas coisas. E conta, aí quando você vai ver, você não guardou nada. Certo. Mas aí você viu o Instagram do fórum, no LinkedIn, supostamente. Tá, gente, vamos só encaminhar, então, por causa da a gravação já está em 1h15. Tá. Eu escrevi aqui, então, os encaminhamentos para levar para a próxima reunião é definir público-foco, acho melhor do que público-alvo, princípios e valores, objetivo, e aí começar a definir... Eu não sei se definir metas deveria entrar na próxima reunião. O que vocês acham? A gente pode deixar aí, mas eu acho que não pode ser, tipo, deixar aí para a gente saber, lembrar, mas tipo, adiado, saber que vai ser adiado, assim, porque eu acho que é uma coisa... E aqui também a gente vai ficar de falar com a Paloma sobre como é que surgiu os fóruns de cultura, né? Uhum. Eu estou num grupo da SPM Social também, eu posso jogar lá para ver se alguém de lá conhece o pessoal e tal, para tentar descobrir, conversar com alguém. E entrar em contato com o sindicato, a ADGRAF e a ADG. Uhum. E algum sindicato? Será que a gente conhece alguém de algum sindicato? Eu não conheço nenhum sindicato de design, de verdade, não conheço falar. Mas não precisa ser de design, algum sindicato, assim. Eu vou procurar. Vamos mexer os nossos pauzinhos. Eu acho que é isso, gente. Tá certo. E aí, amanhã eu já vou começar a fazer as artes para divulgar a reunião. Tá, então é isso, esses são os encaminhamentos para a reunião, que a gente também vai definir melhor o dia, se vai realmente ficar para o dia 21, como foi combinado. O dia 20. O dia 20. Ou até mesmo a próxima semana do dia 28 também, pode ser. Pelo menos para mim. É carnaval! É carnaval. Então não. Então, não. A gente pode fazer esse levantamento, então, no dia 20 ou dia 21 e começar essa divulgação para trazer, porque essas discussões têm que acontecer, né? Mas acho que todo mundo está de acordo aqui, que a gente, pelo menos até o final desse ano, provavelmente a gente continua enquanto fórum. E eu acho que mesmo enquanto fórum, a gente ainda faz sentido a gente ter um estatuto, assim, e construir isso. Até porque a galera de cultura tem fóruns estruturados, com estatuto e coisas bem definidas. E a gente pode conseguir com a Paloma também essas coisas mais organizadas. Eu lembrei aqui que eu tinha mencionado em algum momento a gente escrever um manifesto. Então, na verdade, dentro desse manifesto pode ter o público-foco. Exato, exatamente. Já vai servir para estruturar esse manifesto. Beleza. Cara, e isso tinha que ser uma coisa, produção super criativa, lançar esse manifesto, gente. Pelo amor de Deus, a gente tem os meios de fazer isso. Sim, vai ser tudo lindo. Ai, é isso, acho que eu posso terminar a gravação? Sim, pode. Bem,
Para quem está assistindo até aqui, se tem alguém assistindo até aqui, a gente termina aqui a primeira mini reunião sobre formação do Fórum, construção do nosso estatuto. E é isso.